Olá, jovens! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje o nosso assunto é o quê? Proporcional- Proporcionalidade e juros simples, ok? Então, nós vamos falar sobre isso aí durante essas próximas aulas. E antes da gente começar a falar sobre isso, a primeira coisa é, a gente precisa saber a definição de razão, né? Então, a razão, o que que é razão? A razão é o quociente de um número pelo outro. Observe que é importante a gente seguir essa ordem. Quem é o primeiro número e quem é o segundo, tá certo? Então vamos lá. Para a gente poder falar sobre razão, eu trouxe esse exemplo aqui, ó, que fala o seguinte: em 35 partidas de um campeonato de voleibol, um time obteve 15 vitórias e 20 derrotas. E aí, agora vem de a questão a seguinte questão: qual é a razão entre a quantidade de vitórias pelo total de partidas? Vamos entender isso aqui? Então, olha só. A razão, presta atenção que nós vamos falar então sobre a razão entre o número de vitórias. Então, vou escrever aqui, ó. Vitórias sobre. Opa! Essa borrachinha, essa máquina aqui. Vamos escrever de novo aqui, vitórias. Espera um pouquinho. Ela vi. E professor, que isso? Que dificuldade é essa? Escreva aqui vitórias. Olha só. Vitórias e dividido por quem? Pelo total de partidas. Então, isso aqui é o que nós chamamos de razão, ok? Vitórias sobre o total de partidas. Nesse caso, vitórias é o número 15. Então, vai ficar 15 dividido pelo total de partida, que nesse caso são 35. Então, é 35 aqui embaixo. Então, como que eu leio essa fração? 15, 35 avos. Só que o que que acontece? Nessa fração, eu posso reduzir ela, ok? Eu posso reduzir ela. Como? Eu posso dividir aqui em cima, ó, por 5 e aqui embaixo também por 5. Quando eu faço essa divisão, 15 por 5 dá 3 e 35 por 5 dá 7. Então, é a razão 3 sétimos. Essa que é a razão pela quantidade de vitórias dividido pelo total de partidas. E pensando nisso, dessa forma, eu posso também pensar em outras razões, ok? Quais são essas outras razões? Por exemplo, eu posso pensar na razão o número de derrotas, derrotas P dividido pelo total, ok? Posso também pensar em derrotas pelo total. Quanto que vai ficar isso aqui? O total de derrotas são 20 e o total de partida 35. Então eu faço essa razão, essa divisão entre o número de derrotas e o total, ok? Lembre-se que é importante o quê? Simplificar, tá? Nós vamos simplificar aqui, no caso, o 20 e o 35 também dá para dividir por 5. Professor, na hora de dividir é só por 5? O que você tem que lembrar é que o mesmo número que você usa para dividir em cima,
você também tem que usar ele para dividir embaixo, tá certo? É só isso. Então, 20 por 5 dá 4 e 35 por 5 dá um total de 7, ok? Então, essa é a razão do total do número de derrotas pelo total, ok? Entendido essa ideia? Vamos ver aqui outros exemplos? Bem, quais foram os outros exemplos que eu preparei aqui para você? Vamos aqui. Olha só, uma razão onde isso, que dá para a gente acompanhar. Razões onde as grandezas envolvidas são grandezas de sinais diferentes. E aí, e agora? Como que eu faço? Quando essas grandezas, elas possuem um... Elas são diferentes. Por exemplo, a grandeza velocidade média, entendeu? A grandeza velocidade média, ela é uma grandeza onde eu vou usar praticamente duas unidades. Quais são essas unidades que eu vou estar utilizando, né? Eu vou estar utilizando a unidade tempo e eu vou estar utilizando a unidade espaço. São essas duas unidades nesse caso, tá certo? E vamos ver aqui como é que fica então, né? Resolvida aí a primeira parte para vocês. Vamos lá então, como que vai ficar isso? Continuando aqui. Velocidade média. A medida da velocidade média, ela é obtida pela razão entre a medida da distância percorrida e a medida do intervalo de tempo gasto. Foi o que eu disse. Espaço e tempo. Se um automóvel percorreu 240 quilômetros, olha só, em 3 horas, ele gastou 240 quilômetros para percorrer 3 horas. Então, a medida da velocidade média dele em quilômetros por hora é calculado pela razão de 240 por 3. Então, a velocidade média, como foi visto aí, é espaço, né? Que vai ser os quilômetros. Vou escrever assim, ó. Quilômetros dividido pelo tempo. Vou colocar T. Ok? Então vamos lá. Quantos foram os quilômetros percorridos? 240. Ok. Em quanto tempo? Em 3 horas. Opa, peraí. Eu vou colocar as unidades aqui só porque a gente está falando de duas grandezas. Então vai ficar o quilômetro aqui em cima, aqui embaixo, horas. Agora, na hora de simplificar, presta atenção. 240 dividido por 3 dá 80 quilômetros por hora. Ah, professor, por isso que fala quilômetros por hora, né? Porque tem o espaço e tem o tempo. Isso, por isso que a velocidade aqui é 80 quilômetros por hora. Porque tem o espaço e tem o tempo. Entendido? Essa é a ideia? Vamos ver aqui uma outra razão. Nesse caso aqui, ó, a razão é envolvendo o que nós chamamos de densidade demográfica. Olha só o que está dizendo aqui. Densidade demográfica. O valor da densidade demográfica de uma região ela é obtido pela razão entre a quantidade de habitantes da população e a medida da área da região. Vamos entender isso num exemplo para ficar mais claro. Se um município tem população de 12 mil habitantes e medida de área de 150 quilômetros quadrados, então dizemos que o valor da densidade demográfica desse município é a razão entre 12 mil por 150. Então você vai escrever aí, ó, razão. Você vai ter habitantes, vou colocar aqui, ó, A, B,
Vamos escrever aqui habitantes. Deixa eu escrever isso aqui para ficar bonitinho. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou escrever uma aqui. Vamos lá. Pegar aqui o lápisinho. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. Habitantes dividido por quem? Pela região que é em quilômetros quadrados. Qual que é o total de habitantes? É 12.000, certo? Dividido por quanto? Dividido por 150. 12.000 dividido por 150, como que você pode fazer? Ó, simplifica esse com esse. Professor, e agora? Como que eu faço para dividir o 1.200 pelo 15? Você pode começar, por exemplo, simplificando por 5. Opa, vamos começar aqui simplificando por 5. Quando eu divido por 5, professor, mas eu posso dividir por 3. Então, pode começar por 3, não tem problema. Você vai ver que vai dar a mesma resposta no final. Vamos começar aí por 3, então. Ó, 1.200 por 3 dá 400. 15 por 3 sobra 5. E aí você ainda continua, ainda dá para dividir agora. Só que nesse caso aqui, ó, por 5. Ok? Simplifica por 5. 40 por 5, 400 por 5 dá 80. E 5 por 5 dá 1. E 80 dividido por 1 é 80. 80 o quê? Lembra que em cima é habitantes? Então vai ficar. Ele tá fazendo um quadradinho aqui, gente. Que isso? Uma bolinha, um zero. 80 habitantes por quilômetro quadrado. Essa que é a razão aí dessa densidade demográfica. Nós temos 80 habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, essa é a ideia da razão. Lembre-se que existe uma ordem para ser considerada. Eu vou sempre dividir o primeiro pelo segundo número, ok? Seguindo essa ordem aí, não tem problema nenhum. Professor, e agora? Qual que é o próximo passo? Vamos lá, vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo, meu jovem. O próximo passo é o seguinte, espere aí um pouquinho. Vamos para as atividades, né? As atividades aí que foram propostas para você fazer aí. Vamos primeiro para a atividade 1, olha só. A atividade 1 diz o seguinte, ó. Tá meio cortado aqui, mas dá para a gente entender. Considere a situação anterior do campeonato de voleibol. Calcule no seu caderno o que é pedido. Primeiro, letra A. A razão entre a quantidade de derrotas e o total de partida desse campeonato. Derrotas, nós já fizemos isso, sim ou não? Eram quantas derrotas? 20. 20 derrotas dividido pelo total de partida, que é 35. Dá para simplificar por quanto aqui? Quem lembra lá? Nós simplificamos por 5, né? Tanto em cima quanto embaixo. Lembre-se que o mesmo número que você utilizar para simplificar em cima, você tem que usar embaixo. Ok? Não pode esquecer essa parte, que ela é muito importante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, continuando aí, então. Letra B. Letra B fala o seguinte, ó. A razão entre a quantidade de vitórias e a quantidade de derrotas. Razão vitórias por derrota. Vitórias. As vitórias foram quantas? 15. E as derrotas? As derrotas
foram 20. Então, é 20 sobre 15. Nesse caso aqui, ó, simplificando novamente por 5. Professor, tudo é por 5? Nessa tarefa aqui, sim, está dando tudo por 5. 15 por 5 dá 3. E 20 por 5 dá 4. Professor, e por que você não colocou a resposta do lado de cima? Vamos colocar aqui, ó. 20 por 5 é 4. 35 por 5 é 7. Você tá ligado, né? Prestando atenção. Vamos lá pro próximo. Para finalizar aqui, ó, a razão entre a quantidade de derrotas e a quantidade de vitórias. Ou seja, é o contrário, né? É a razão 20 sobre 15, viu? 20 sobre 15. Novamente, simplifica por 5. Em cima e embaixo. 20 por 5 é 4. 15 por 5 é 3. 4 sobre 3. Tranquilo? Entendido? Então, anota aí que é assim que eu determino a razão. Vamos para a próxima atividade aqui. Olha só. A razão dos itens B e C da atividade anterior são inversas. Presta atenção que isso já é uma informação. Ele está falando que são inversas. Quem lembra lá? Vamos olhar aqui, ó. 3, 4 e 4, 3. Qual o produto delas? Vamos verificar aqui. Então, a primeira é a razão 3 quartos vezes, ele está falando produto, né? Produto, lembra que é a resposta da multiplicação. Então, é 3 quartos vezes 4 sobre 3. E qual que vai dar a resposta aí quando eu multiplicar? Quando essas razões são inversas. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 3 é 12. E 12 dividido por 1, ou 12 dividido por 12 é 1. Então, a razão entre razão não, o produto entre as razões inversas, o resultado é 1, sempre, ok? Para finalizar aqui as atividades propostas, olha só. Indique a razão na forma irredutível. Letra A, vamos fazer cada uma dessa aqui, sem pressa. Então, a razão, ó, letra A. Letra A é a razão entre 10. Então, 10 dividido por quanto? Por 25. 10 dividido por 25. Dá para simplificar, não dá? Por quanto, professor? Por 5. Aí em cima vai ficar 2 e embaixo 25 por 5 dá 5, razão 2/5. Boa, muito bem. Letra B. A razão entre 12 e 20. Então, lembre-se que eu tenho que seguir a ordem. 12 vai ficar no numerador e 20 no denominador. Simplificando aqui, nesse caso, dá para simplificar por quanto? Por 2, não é? Porque 12 por 2 é 6 e 20 por 2 é 10. Professor, mas ainda dá para simplificar por 2. Muito bem. Então, 12 é... Ou 12 não, né? 6 por 2 vai dar 3. E 10 por 2 vai dar 5. Agora sim está na forma irredutível, porque não tem como mais simplificar esses dois. Entendido? Para finalizar aqui, olha só. Letra C. A razão é entre 6 e 15. Então, vai ficar 6 em cima, 15 embaixo. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 3. Dividindo por 3, vai ficar 2 em cima, 15 por 3 é 5, é 2/5. Ok, meu jovem? Então, tá entendido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fechando aqui a nossa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fechando a nossa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá quase montada aí. Finalizando aqui a nossa aula por hoje. Não esqueçam de fazer as próximas atividades. Um grande abraço e fui!